Por que ninguém vai ser salvo? É isso mesmo, por que ninguém vai ser salvo? Nem quem lê Bíblia, nem quem usa a Bíblia para tomar dinheiro das pessoas, nem quem usa a Bíblia para falar que diabo é um ser que caiu do céu, nem quem frequenta templo religioso, nem quem frequenta boteco, nem quem frequenta a Cracolândia, nem quem frequenta a prostituição. Ninguém, ninguém na carne será salvo. Não adianta você, não, mas está escrito que nós temos que buscar salvação, está escrito. Isso foi escrito, foi falado há quase 2000 anos. E de que salvação eles falavam? De que salvação Jesus falava? Paulo falava? Que salvação era essa? Essa salvação tem sentido nos dias de hoje, depois de quase 2000 anos? Tem sentido isso? Enquanto você não respeitar as épocas, enquanto você não respeitar o tempo, o time dos escritos, você vai ser um lunático, você vai ser um aloprado, você vai ser um futurista, você vai ficar aí, o corpo vivendo no ano 2023, 2030, 2100, mas a mente há 2, 3 mil anos atrás. A sua mente está lá há milhares, há centenas de séculos para trás. Está lá, há 20 séculos, 30 séculos. O corpo está aqui, 2023, que é que eu estou gravando esse vídeo, mês de abril. Mas o seu entendimento está 2000 anos atrás. Enquanto você não atualizar essas épocas na sua mente, você vai ser um religioso futurista, você vai ser igual um teólogo que não acredita, você vai ser um incrédulo e fica esperando salvação. Salvação de quê? O que significa a pessoa ser salva? O que significa salvação? Olha, o gato estava pendurado num prédio de 50 andares. Foi chamado o bombeiro para salvar aquele gato. Porque aquele miau podia cair lá dos 50º andar. E aí, caindo lá ia virar o quê? Só uma pasta. Olha, a enchente aqui em São Paulo, choveu demais e o homem foi salvo pelo corpo de bombeiros. Foi salvo do quê? Da água, da inundação. E que salvação que Jesus falava, que salvação que eles falavam, que era corriqueiro, que era no cotidiano deles naqueles dias. Serem salvos do juízo, serem salvos da condenação, serem salvos da sentença, serem salvos da cobrança de Deus, que viria naquela geração, porque Jesus disse que naquela geração é que viria, que aconteceria todas essas coisas. A geração dos 70 anos. Então ninguém vai ser salvo. Isso daqui não é salvo. Não é salvo. Isso aqui volta para o pó. Não tem como você vai salvar isso aqui? Uma bala perdida pegou nisso daqui, nessa bola de carne. Pegou aqui, ó, na massa cinzenta. Esse corpo tomba. Acabou a experiência dele. Ele volta ao pó. Com 1 ano e meio, 2 anos, você não acha mais nada. Se desintegra. Se desfaz. Vira nada, vira pó. Como que você vai querer salvar sua carne? Vou salvar a minha alma. A alma é vida. Quando acaba essa bola de carne, ela só tem vida por causa da alma. O que dá vida para o corpo carnal é a alma. O que dá vida para um corpo de um cachorrinho, de um leão, de um tigre, é o sopro da vida, é a alma. O que dá racionalidade para as pessoas é o espírito. Porque senão as pessoas serão igual o elefante, igual o girafa. Vai salvar o quê? Não vou salvar o meu espírito. Como que você vai salvar o espírito se você não tem contato com ele? Se o espírito não tem contato com a carne nojenta, com a nossa carne nojenta, impura, transgressora? Como que você vai salvar algo que é de Deus? Quer dizer que Deus vai deixar? Porque você fumou, você bebeu, você prostituiu, você usou a Bíblia para falar que dízimo é dinheiro, para ficar roubando as pessoas? Aí Deus, só porque você fez isso na carne, a sua natureza carnal fez isso, então o espírito que é dele, que ele colocou em você, Isaías 42:5, aí ele vai pegar o espírito que é dele e vai falar, não, esse espírito agora não vai mais ser salvo não, que eu não quero não. Eu não quero que eu coloquei lá nele, lá, e o Cláudio Mendes, ele fumou, bebeu, prostituiu, virou o samurai, e agora então o espírito... Mas não é assim que está escrito na Bíblia. Então por que ninguém vai ser salvo? Por causa disso. Porque não terá mais juízo. A salvação nos dias que Jesus falou era o juízo, era a condenação.
Foi as cobranças de contas que Deus fez aos judeus, aos israelitas. Veja aqui, ó. Aí eles pegam isso aqui porque não, Jesus falou, então se Jesus falou, tá falido. Jesus de Nazaré falou, só que Jesus falou antes do ano 70. Mas Paulo também falou, Paulo falou antes do ano 70. E o juízo vem no ano 70. Ah, mas o meu pastor não fala isso, meu pastor fala que Jesus ainda vai voltar. O seu pastor, ele quer que Jesus ainda fique voltando, para ficar tomando dinheiro seu. Para ficar usando você para lavar o templo religioso, para você lavar o carro dele, para você carregar a pasta dele para lá e para cá, para você fazer a unha, ser manicure e pedicure da cachorra gulosa, porque tem um cão guloso e a cachorra gulosa, para você ficar cuidando lá da mulher dele. Por isso que ele fica falando para você. Olha, se você não comparecer, se você não comer pão e suco, se você não lavar a igreja, Jesus voltar, você vai ficar, viu? Aí tá você lá igual um cordeirinho, igual escravo, porque ele falou que você vai ser salvo ainda. Se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Porque eles não respeitam o tempo bíblico, eles não respeitam um livro histórico, um livro de história. A Bíblia é um livro de história, é um livro que tudo já se cumpriu. Não falta mais nada. Aí eles pegam esse versículo aqui, veja, Mateus 24, 12 e 13, que diz assim, Mateus 24, capítulo 12 e 13. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí eles pegam isso aqui e falam, tá vendo? Jesus de Nazaré falou, o Filho do Homem falou, o Filho de Deus falou. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Claro que ele falou. E que fim era esse? O fim que ele determinou, que ele disse que não sabia quando seria o fim. Ele só sabia que era naquela geração. Porque lá no versículo 34, se descer aqui, ó, ele falou assim, ó. Veja, eu estou utilizando o texto da NVI. No 34 ele diz, eu asseguro a vocês que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Você vê então, aí lá para baixo ele fala aqui, ó, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Isso aqui está lá em Apocalipse 9:15. Naqueles dias eles não sabiam, a religião não sabe, mas nós sabemos, porque nós já entendemos o Apocalipse. Deixa eu colocar lá para ver aqui, ó. Então aqui ele falou, só que ele falou que não passaria daquela geração, aí eu asseguro que não passa. Tudo, claro, aí você vai ler tudo que aconteceu. Aí você fala assim, ah, mas ele falou que nem Jesus sabia quanto ao dia e a hora, mas se você for lá em Apocalipse, eu acho que é 9:15, vamos ver aqui, 9:15, veja, João disse, os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Juízo no ano 70, dentro de Jerusalém. Então, nos dias de Jesus, ele não sabia. Mas por quê? Porque ele morreu no ano 33. Mas no ano 70, ele voltou de uma forma espiritual. E aqui, João falou como foi. Então, aqueles anjos... Isso aqui foi uma metáfora, não é que os anjinhos estavam amarradinhos. Não, isso aqui ele usou uma figura para falar que havia chegado o dia do juízo, o mês, o ano. Você consegue entender? Então, eles pegam isso daqui, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a salvação aqui era a salvação do quê? Do juízo. Então, aqueles que aceitassem a graça, que aceitassem o evangelho, aqui ele estava falando para os judeus, para os discípulos. Então, os judeus que aceitassem ele, a pregação dele, os ensinamentos deles, seriam salvos do grande juízo, da grande tribulação. Eles seriam o quê? Que tipo de salvação? Eles seriam levados, tirados, o corpo carnal não passaria por aquela situação. Não passariam. E o espírito voltaria para de onde veio, para o reino celestial. Essa era a salvação que Jesus estava falando. A salvação da tribulação. Em Mateus, veja, 22, Mateus 10, versículo 22 e 23, assim também está escrito. Todos odiarão vocês por minha causa. Para quem ele estava falando isso? Para os discípulos. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. De novo ele falou aqui. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então olha, discípulo, eu estou falando a vocês, na pregação de vocês, vocês vão avisar por aí. Avise os judeus que se eles perseverarem até o fim,
nas minhas palavras, no que eu estou ensinando, serão salvos. Acabou. O fim foi no ano 70. Tanto que no versículo 23 ele deixa claro: quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Veja o fim aqui, ó. Você ligando esse com esse, você entende quando que seria, que fim que ele estava falando. Qual é a época que ele estava falando? Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Até o fim. Aí no versículo 23, complementa esse. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Tá vendo a salvação do que era? E ele veio quando? No ano 70. Então aqui ele estava falando para os discípulos que se perseverassem até o fim, até a volta dele, seriam salvos. Veja que complemento bacana. Aí você fala, não, mas esse versículo não é bem assim. Ué, mas então Jesus aqui foi um mentiroso, então? Então Jesus aqui foi um ilusionista? Estava iludindo os discípulos? Estava enganando? Estava com encantamento? Será que ele também era um encantador de serpente? Como que tem por aí? Será que ele era um encantador de serpente? Ele estava falando. Antes que vocês vai chegar o fim. E que fim que era esse? A volta dele. E para que ele ia voltar? Lucas 11 e Mateus 23, lê lá no final. Para que Jesus ia voltar? Para cobrar as contas de quem? Dos israelitas. Porque ele falou lá em Lucas 11 e Mateus 23 que aquela geração seria responsável desde a morte de Abel até Zacarias. Esse foi o fim. Por isso que com conhecimento desses escritos, eu afirmo por que ninguém vai ser salvo. Porque o fim aconteceu no ano 70. E a salvação era do fogo da tribulação. Em Hebreus 12, 9, assim está escrito. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos. Deus não é pai da carne de ninguém. Por isso que a carne de ninguém será salva. O pai dessa carne aqui, é um pai carnal, é uma mãe carnal. Aí você é a mesma coisa. Você tem ou teve um pai carnal e uma mãe carnal. Agora, o Criador, Elohim, é o pai dos espíritos. E os espíritos não passam por salvação nenhuma. Por que não? Porque em Eclesiastes 12, 7, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Assim é simples assim. Então por isso que ninguém vai ser salvo. Você conseguiu entender por que quando você lê a Bíblia fala de salvação, mas isso aqui foi falado há quase 2000 anos? Isso tudo que está aqui, ó, tudo que está aqui, tudo, desde Gênesis a Apocalipse, foi falado antes do ano 70 DC. Aí vem uns alopradinhos aí, não, mas eu vi lá no estudo do Reverendo Cuscuz, que ele coloca lá no estudo que o Apocalipse foi escrito no ano 90, no ano 100. Claro que não foi. Se ele tivesse sido escrito depois do ano 70, não existiria então o capítulo 11, versículo 1 e 2. Ah, mas o livro de Hebreus foi escrito no ano 90, no 100. Não, porque naquela época lá, você pode ver que no livro de Hebreus, Apolo falando para os judeus, eles ali praticavam sacrifício no templo, o templo estava de pé. E o templo foi derrubado, até a teologia sabe disso, o Google sabe disso, que ele foi derrubado no ano 70 DC pelo exército romano. Entendeste? Por que ninguém vai ser salvo? Ninguém é salvo. Agora, vamos falar espiritualmente. Agora, quando você é um religioso, você ouve uma pregação do Geraldo, porque eu não sou pregador, eu não sou nada, o que eu faço é ler, passar meu entendimento. Mas Geraldo diz que é pregador, Elcio Jesus é pregador, e tem outros pregadores da graça, eles se dizem pregadores da graça. Tudo bem. Você ouve um Geraldo Moraes pregando, um Elcio Jesus pregando, um Cristiano França pregando, eles são pregadores. Eu não sou pregador, eles são pregadores.
O que é? Quem é que a pregação dele salva? Salva um religioso. Aí pode ser. Eles, com a pregação do conhecimento que eles têm da graça de Paulo, que eu não chego nem nos pés deles, porque eles têm um conhecimento de Paulo fora de série. Então, eles, com a pregação deles, salva a mente, o conhecimento de um religioso. Essa é a salvação se utilizando da graça. Aí sim. É salvo a mente deles, de um religioso. Quando ele ouve um Geraldo de Moraes, um Elcio Jesus, um Cristiano França, o outro irmão lá da Graça Pura, que eu não sei o nome dele, eu esqueci o nome dele, da Graça Pura, uma benção aquele irmão lá. São pregadores da graça. São exímios pregadores da graça. Esses daí são fora de série. Então, quando alguém, um religioso, ouve a pregação desses, aí sim eles são salvos da religiosidade. São salvos das maldições de Moisés. Você consegue entender? Agora, a salvação, eu vou ser salvo do fogo do inferno, eu vou ser salvo do purgatório, não existe. Inferno é sepultura. Inferno é cemitério. Quando terminar o prazo desse corpo aqui, de 100, 105, 110 quilos mais ou menos, esse corpo carnal, ele vai voltar para onde ele veio, para o pó. Ele vai para o inferno, porque eu acredito que os parentes vão jogar ele lá numa sepultura, num Sheol, num cemitério. É isso que é, entendeu? Então essa salvação aí de religioso é salvação de pessoa que não tem conhecimento nenhum, que não atualizou o time, as épocas bíblicas. Então fica por aí, anunciando, olha, você tem que ser salvo. Vamos ganhar almas para Jesus. Vamos. E aí, os incautos caem na conta do vigário. Caem na conta desses fanfarrões. E, caindo no conto deles, são assaltados, passam pelo estelionato, viram escravos, viram servos. Olha, agora eu estou servindo a Deus. Servindo a Deus? Você está servindo a um cão guloso. Você está colocando seu dinheiro no cofre de um cão guloso. Financiando, você está sendo cúmplice de uma fraude. Você está sendo cúmplice de um território fraudulento. Assim é. Tá bom? Então eu vou encerrar esse vídeo. Porque ninguém vai ser salvo? Por causa disso. Basta atualizar as épocas bíblicas, tá bom? Então eu vou parar por aqui. Se foi útil, peço o seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento e esperando que possa alcançar, que saia uma meia dúzia, umas 10 pessoas, tá bom? E não fique com raiva não adianta, você pode grunir, você pode sapatear, mas o dia que você conseguir entender, que você atualizar as épocas dos escritos, que você começar a ler, você fala, meu Deus, mas tudo que está aqui, então, acabou lá no ano 70, isso aqui é um livro de história, é a palavra de Deus como uma bússola, falando, mostrando das coisas que já foram feitas. Aí as pessoas vivem isso, muitas coisas aqui, principalmente o que dá dinheiro, como se eles estivessem há 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás. Vivem isso. E ninguém se liberta. Aí ficam buscando a cura, a salvação. Eu preciso ser salvo porque Jesus falou, eu tô com essa dor de cabeça, eu acho que é um dos espíritos de Maria Madalena. Eu acho que o Gadarenos deu 2.000 demônios, pegou o meu marido, que agora ele só bebe cachaça e não sei o que lá. E fica assim. Quando uma pessoa, ela entende, ela atualiza o software, ela atualiza o seu entendimento das épocas, pronto, ela é salva, a sua mente é salva da religiosidade, a mente dela ela é curada, ela é liberta e ela vive livre. Assim é, porque esse planeta, essa terra foi criada para os seus filhos andarem por ela. Isaías 42:5, tá bom? Então até a próxima, tchau, tchau.